Bom, é o quadro de olho na educação e olha só, hoje um assunto extremamente importante. A gente vai falar sobre evasão universitária, o que leva muitas vezes os alunos, não é, a deixarem os estudos, enfim, a gente vai tentar entender o que acontece de fato. Por isso, eu estou aqui, a gente recebe com muito prazer o Irineu, que é especialista no assunto. Antes de mais nada, muito obrigado por atender a nossa reportagem. Tudo bem, Irineu? Tudo bem, André? É um prazer estar aqui com você. Agradeço pelo convite e vai ser ótimo conversar com você e com a sua audiência sobre esse item que é um problema de fato bastante urgente no ensino superior brasileiro. Bom, explica para gente, para o pessoal que está em casa assistindo, Irineu, o que é evasão universitária, por favor. A evasão é eu diria, um dos principais indicadores, né, de todo o processo educacional. Talvez os principais indicadores, embora no Brasil a gente tenha uma tradição muito de olhar para os meios, para os recursos, qualificação de docentes, infraestrutura, etc., o que interessa mesmo na educação é o impacto que você tem, né, nos alunos e na sua vida, profissional. E nesse sentido, né, a ideia de custo-benefício da educação é super importante. A ideia da evolução, né, dos egressos, o que eles fazem com aquilo que eles obtiveram, as competências que eles desenvolveram no curso também é fundamental. E um terceiro indicador que é crucial é a evasão, né? Que representa aquele percentual de alunos que não termina o curso, né? Ele inicia o curso, mas ele desiste por uma Uma série de variedade fatores. e, às vezes, uma combinação de motivos. Alguns desses motivos são internos ao curso, outros são externos ao curso, mas afetam o aluno, né? E a evasão no Brasil, no ensino superior, é muito alta, né? Mais alta até do que a gente consegue enxergar pelos indicadores, porque quando a gente olha, né, os indicadores, o semestre até soltou aí alguns relatórios, a partir do Censo Educacional Brasileiro, você tem os índices de evasão anual, né? Quer dizer, no total do estoque de alunos matriculados, você tem uma parcela que deixa, né, o sistema, ele desiste, deixa de se rematricular, abandona um curso. Até no cálculo que o censo faz, eles somam também os alunos trancados, porque para a grande maioria das instituições, não é para todas, o trancamento é um prenúncio do abandono, né? Alguns alunos voltam, mas muitos acabam evadindo também. Então, eles já somam essa quantidade. Depois, se o aluno volta, isso é descontado. Mas é, da ordem de 20 e poucos por cento, né, a cada ano. Se você imaginar que a cada ano você perde quase um quarto, né, um quinto ou um quarto dos alunos, ao longo de um Impressionante. curso de 4 ou 5 anos, você vai acabar com cerca de 20% dos alunos que começaram. Então, você pode ter uma evasão não calculada anualmente, mas calculada em relação ao grupo que iniciou num determinado ano. Possivelmente, na média, você tem aí 70% dos alunos não chegam a terminar o curso, Olha só, né? impressionante isso, né, Irineu? Esse número é impressionante e, e as causas para isso são várias, como eu falei, e o sistema de ensino superior brasileiro, ele é muito heterogêneo, né? Heterogêneo em relação a diferenças, né, de qualidade, por exemplo, que você tem entre as instituições. Você tem as instituições públicas, né, onde o ensino é gratuito. Você tem as instituições privadas, onde o ensino é pago. E dentro das privadas, você tem também diferentes estratos. O que muda a relação de custo-benefício, a percepção de custo-benefício, né, do aluno. Então, quando a gente analisa o problema e as causas,
é muito difícil a gente tratar isso de uma maneira completamente homogênea, porque o próprio sistema é bastante heterogêneo e as causas variam bastante de de um segmento para outro. Mas dá para a gente pensar né, enxergar os principais fatores, né, que acabam levando para a evasão e o que né, tanto em relação a políticas públicas, quanto em relação à ação das próprias instituições, né, o que poderia ser feito para reduzir, né, esse fenômeno, que representa uma ineficiência enorme, né, para o país, né? Você imagina que nas instituições públicas você está colocando uma quantidade de recursos para formar uma certa quantidade de pessoas e você acaba formando metade daquilo, né? É. Então a eficiência é muito, acaba sendo bastante baixa. Obviamente varia muito de instituição para instituição. E no setor privado, esse dinheiro vem das famílias, né? Dos indivíduos, das famílias, e também há uma ineficiência e um desperdício muito grande, porque muitas vezes você paga por 1, 2 anos de educação de um jovem e ele acaba abandonando, então aquele dinheiro que foi pago, ele é absolutamente perdido, né? É um dinheiro jogado fora mesmo. Ele é perdido. Eu estou dando uma olhadinha aqui nos dados que a nossa produção preparou para a gente, a Luana, e realmente chama muito atenção, né? Esse dado aqui: 3,5 milhões de alunos evadiram de universidades privadas no Brasil em 2021. Universidades privadas. É um número que chama atenção, né, Irineu? É muita gente, né? É um número muito alto, mesmo em relação ao, né, ao percentual, em relação ao total de alunos matriculados, ele é muito alto. Ele pode parecer não tão alto se comparado com o total de alunos matriculados, mas essa evasão, ela acontece todos os anos em relação àquela quantidade de alunos, né? Imagine somando todos os anos, né? É o que Exatamente, você exatamente. falou. Então, assim, 4 anos que levam a maioria das faculdades, 14 milhões de alunos, é isso? Exatamente. Então, o número é absurdo. É absurdo. E embora, assim, quando a gente olha, né, para o sistema de ensino superior brasileiro, assim, a grande maioria das matrículas justamente está no setor privado, né? E aconteceu a partir aí da década de 90 uma expansão muito grande, né, do ensino superior privado, né, no Brasil. O ensino público cresceu um pouco, mas não significativamente. E parte dessa expansão se deu também por ensino à distância, né? Não presencial. Então, aí também tem um outro segmento, quer dizer, as causas, né, de abandono do ensino à distância são algumas delas diferentes das causas do abandono do ensino presencial. Mas, de qualquer forma, todo esse, né, cenário representa mais um dos enormes desperdícios que a gente tem no país, numa área que é crucial, né, para o desenvolvimento do país, que é a formação de mão de obra, que afeta diretamente a produtividade, né, geral da economia, serviços, indústria e agronegócio. Como evitar essa evasão? É possível, Irineu? Ou pelo menos diminuir, assim, significativamente? Olha, eu acho que é possível sim reduzir, né? E há formas de se combater, obviamente, você precisa identificar quais são as causas, né? Quer dizer, a primeira coisa que se deve fazer é um diagnóstico, e como eu falei, esse diagnóstico depende muito de qual segmento, né, a gente está tratando. Como a gente não vai entrar no detalhe aqui, eu vou tentar ser um pouco mais genérico, né, em relação a isso. Por que que o jovem, né, abandona, né, o ensino superior? É, a primeira questão que a gente precisa considerar é que o ensino superior
Obviamente que está incluído aí cursos, né, de tecnólogo, que são de 2 anos, outros, né, os bacharelados, em geral, de 4 ou 5 anos, dependendo da área, mas, de toda forma, representam um investimento de longo prazo, né? O que significa que você vai ter que fazer o investimento para ver o resultado disso só depois de muitos anos, né? E o resultado, às vezes, é incerto, né? A gente tem pesquisas no Brasil que mostram a evolução salarial da mão de obra conforme né, a quantidade de anos, né, de estudo, da escolaridade, mas a própria expansão do ensino superior, ela acaba modificando um pouco esses dados ao longo do tempo. Então, há uma expectativa, obviamente, de retorno sobre o investimento que é. A cada momento, o jovem ele está tentando fazer uma estimativa, né, de custo-benefício. Que benefício eu vou ter com o ensino superior e o quanto que está me custando, né? E nesse custo, obviamente, quando a gente fala assim, mas, né, no ensino público ele é gratuito, né, então não tem custo. Não, é óbvio que tem, né? Porque se o jovem ele vai estar devotando, dedicando uma parte do seu tempo, né, para estudar, e principalmente em instituições públicas, o ensino tende a ser, né, mais em tempo integral, etc., ele está deixando de fazer alguma outra coisa, né? Que para grande parte da população, isso representa um custo de oportunidade, né, muito grande. Às vezes as famílias precisam, né, daqueles braços, né, trabalhando eh, em trabalho formal ou informal para gerar renda para a sobrevivência da família. E muitas vezes fica difícil dizer para o jovem assim, olha, você não precisa se preocupar com a nossa sobrevivência, você pode ir estudar e a gente vai prover para você, né? Então, quando você fala em classe média, classe alta, né, as famílias estão acostumadas com isso, né? Não, eu vou prover para que meu filho possa estudar, e aí grande parte do legado que eu estou deixando para ele é justamente a educação. Mas quando a gente pega a massa de estudantes brasileiros, não é essa a realidade, né? Então, o jovem sempre vai ter uma pressão para ele fazer alguma outra coisa, né, que não estudar, que vai gerar um benefício, né, imediato, a curto prazo, que é alguma renda. Obviamente que se ele investir, né, direito na sua educação, ele pode ter um retorno lá na frente e alcançar remunerações que ele jamais conseguiria, né, apenas com o ensino médio. Mas é aquela questão, né? Eu tenho que abrir mão de alguma coisa hoje, fazer um investimento na expectativa de um benefício futuro. Então, os jovens estão sempre fazendo essa conta, né, essa avaliação, e aí é onde, dependendo do segmento que a gente trabalha, você tem muito peso de fatores externos, né? Então, justamente a condição da família, né, a pobreza, a necessidade de sobrevivência, subsistência, e o tempo que o jovem aplicaria, né, no seu estudo, no ensino superior, e muitas vezes ele é forçado a largar. Isso independe do curso, daquilo que ele está estudando, dele gostar ou não, né? Então, às vezes, esse fator é tão forte, né? O custo de estar estudando é tão alto que ele acaba abandonando. Em outros casos, ele consegue se manter, a família consegue prover, ou ele consegue estudar né, em meio período, etc., trabalhar e estudar junto, e ele consegue resolver esse problema imediato externo, e aí ele começa a olhar para o benefício, né? Quando ele olha para o benefício, ele começa a olhar no seu curso o que esse curso vai me dar e que benefício eu vou tirar desse curso no futuro. E aí tem um aspecto interno das instituições que é bastante importante, porque muitas vezes o aluno começa a estudar e, dependendo de como o currículo é estruturado, ele não vê muito propósito naquilo que ele está aprendendo, né? Ele começa, muitas vezes, com elementos muito básicos, muito ferramentais, e ele não vê aplicação prática disso. Porque o curso, muitas vezes, joga essa aplicação prática mais para frente,
né, no currículo. Então, o jovem chega num determinado momento que o curso para ele pode ser difícil, ele tem que estudar muito, mas ele não vê o propósito, ele não vê o resultado e ele acaba abandonando, né? Então, isso acontece e acontece em diferentes estratos, né? Em escolas de excelência, públicas, privadas, e, e aí você começa, né, a pensar, estruturar, bom, o que que a gente pode fazer, né, em relação a isso, né? Então, do ponto de vista de políticas públicas, mais recentemente, nos últimos anos, surgiram alguns movimentos no Conselho Nacional de Educação de renovação de diretrizes curriculares, né, de alguns cursos, como, por exemplo, os cursos de engenharia, os cursos de administração, e outros. E nessa renovação das diretrizes curriculares, né, que é o documento que orienta as instituições na elaboração do currículo, já vem embutido um incentivo para que o currículo ele traga mais motivação para o aluno, né? Ou seja, faça o aluno enxergar o benefício daquilo que ele está aprendendo, e que benefício isso pode trazer para ele no futuro, para que ele coloque na balança, né, nessa É. análise que a gente comentou que ele estava fazendo, né? Por isso que é importante também, né, Irineu? Até em cima disso que você colocou, muitas vezes o aluno ele acaba abandonando a faculdade, mesmo sendo pública, não é, para trabalhar tal, sendo que provavelmente, né, ele conseguiria até ganhar mais num futuro próximo, se formando e tudo mais. Por isso seria até importante, né, esse trabalho de conscientização. Claro que muitas vezes não é possível mesmo, né? Mas existe sim, eu acho que seria importante, bastante interessante esse trabalho de conscientização, né, Irineu? É verdade às vezes a concentração é um pouco até difícil, porque né, dependendo da instituição que você está falando, quando você olha o valor total do curso, isso pode, né, que um jovem, uma família pagaria, isso pode significar um montante que aquela família nunca imaginou gastar com uma coisa só, né? Então, você ter esse convencimento vem de crenças que muitas vezes já estão dentro da própria família, né? Por isso que é um grande desafio, por exemplo, você pegar jovens de primeira geração, né? Onde os pais não frequentaram o ensino superior, né? Portanto, eles não têm essa experiência de olhar para trás e falar assim, não, eu consegui o que eu consegui muito em função dos anos de estudo que eu tive, portanto, eu vou passar essa mensagem para o meu filho. Então, a primeira geração é sempre um grande desafio para as instituições, né, para esse convencimento das famílias, mas é notável como você tem, né, mesmo entre pessoas que nunca chegaram perto do ensino superior, você tem essa noção de que colocar os filhos para estudar e garantir a educação deles é, é superior a qualquer bem ou qualquer outro legado que você possa deixar, né, para o seu filho. Você está, na verdade, o qualificando para conseguir se manter sozinho, criar sua vida sozinho, produzir sozinho. Aqui no INSPER a gente tem o INSPER né, uma instituição muito particular, por causa né, da qualidade do ensino, da pesquisa que faz, mas e é uma das instituições com uma das mensalidades mais altas nas áreas em que atua, mas a gente tem um programa de bolsas de estudo que permite que alunos que não tenham condições de pagar, estudem, né, no INSPER. Não só para pagar a mensalidade, mas também com uma ajuda de custo para moradia, alimentação, para que eles possam, de fato, viver na escola e os cursos são tempo integral. E a gente tem histórias fantásticas, né, de alunos que vieram de famílias assim, com muitíssimo poucos recursos, né, que se não fosse o apoio, né, do Fundo de Bolsas, que é mantido a partir de doações de pessoas físicas, né, fundações e até ex-alunos da escola,
eles não teriam condições de estudar aqui, né? E depois de formado, eles têm uma vida profissional igual né, a qualquer aluno de outra família que tenha estudado aqui e doam de novo para o fundo de bolsa, né? É impressionante, quer dizer, além de mudar a vida da família, eles têm o prazer de doar de novo para o fundo de bolsas para beneficiar outros jovens. Mas um problema, eu acho que é uma das causas que também são meio estruturais nessa questão da evasão, é a aceitação da evasão como uma coisa natural, né? Exatamente. É, Não é e, uma coisa e- e natural, ou pelo menos não deve ser, né, ô Irineu? é impressionante. Isso acontece em várias Impressionante. áreas. Você deve né, lidar com vários fenômenos, né, contemporâneos, né, que acontecem no Brasil, e às vezes a gente vê, você tem lá uma determinada região, chove muito, desbarranca e um monte de gente morre. E, e as pessoas falam assim, quando chove, as pessoas morrem, né? Quer dizer, a gente tende a aceitar aquilo como natural porque acontece todo ano, né? Então, a gente acaba se acostumando com isso. E evasão é um desses fenômenos. É, e a gente sabe naturalmente que talvez seja impossível chegar à evasão zero, né? Eliminar todas as causas, todos os fatores que afetam a evasão. Mas a gente deveria pensar que a gente não sabe quão pequena poderia ser a evasão, né? Se ela não é zero, né? Eu também não sei quão baixa ela poderia ser. Então eu deveria estar sempre fazendo um esforço para reduzir. E internamente as instituições às vezes eu vejo instituições que dizem assim, olha, aqui é fácil de entrar, mas é difícil de sair, né? É, Então é a instituição verdade. está dizendo assim, olha, não, aqui é, né, a excelência do ensino, porque é difícil de sair. Quer dizer, nesta afirmação já está meio implícito que eu vou receber mais alunos na entrada do que eu vou soltar na saída com diplomas, Exatamente, que exatamente. implica que durante 1, 2 anos eu vou receber receita, pagamento de mensalidades de alunos para quem eu não vou entregar o valor, porque eu não vou entregar um Perfeito. diploma no final. Exatamente Isso já isso, faz Irineu. parte do modelo de negócio, Já né? está Eu acho enraizado, né? exatamente, né? Aqui no INSPER, por exemplo, a gente tem uma evasão. A evasão é muitíssimo, né, mais baixa, enquanto no Brasil está falando de, né, 20 e tantos por cento em algumas regiões, algo de em torno de 30%, a gente fala de, né, evasão de 3, 4%, né, ao ano, que a gente já considera alta, né? Uhum. E, e eliminar e reduzir, né, abaixo disso, implica em você entrar fundo, analisar os dados para entender exatamente quais são os fatores e como é que você pode mitigar isso, né? Então, se você aceita a evasão, você já considera que, depois do vestibular, primeiro e segundo ano da faculdade, continua sendo um processo seletivo. Você sabe que nem todo mundo vai chegar lá e você vai eliminar algumas pessoas pelo caminho. Enquanto que aqui a gente trabalha com a, a ideia de não deixar nenhum aluno para trás. Isso não significa aprovação Entendi. né? É. Significa que se o aluno está com dificuldade, né, mantidos os níveis de rigor acadêmico, eu vou procurar ajudá-lo, né, identificar quais são os alunos que estão com dificuldade, que dificuldade ele tem, como é que eu posso ajudá-lo para Eu acho que garantir que ele ultrapasse os é, obstáculos. o caminho é esse. Ô, Irineu, muito obrigado pela sua participação conosco aqui, tá bom? Eu que agradeço pela oportunidade, desejo um excelente progresso para vocês. Valeu, muito obrigado. Bom, pessoal, eu sou André Aranha e já sabe, né? Tô sempre, ó, de olho na educação. Tchau!